Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diego Xavier, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda. E hoje eu vou falar com relação à questão de Lúcifer na Quimbanda, né? Por que na Quimbanda, um culto bantu, se menciona Lúcifer, né? E não só Lúcifer, como também outras entidades do panteão que necessariamente não é bantu, mas faz parte, né? E aí é que tá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos lá, né? Quimbanda, principalmente a Quimbanda brasileira, né? Por que se fala de Lúcifer na Quimbanda, né? Sendo que a Quimbanda, de fato, ele é um culto bantu, principalmente um culto de Angola, né? Originário da Angola. Bom, que todo mundo sabe que a Quimbanda, o termo Quimbanda, se arremete ao curandeiro, isso é fato. Só que vamos lá. O Lúcifer, que é mencionado na Quimbanda, não é o Lúcifer que muitas pessoas colocam como sendo o Lúcifer da Bíblia, ou o diabo bíblico, né? Porque vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a etimologia da palavra Lúcifer. E como, vamos lá, a grande maioria das religiões no mundo tiveram influência do cristianismo, principalmente em Angola, né? Se eu não me engano, até hoje, Angola é um país cuja sua maioria é católica, cristã. Todas as vezes que nós arremetemos a Lúcifer, a primeira coisa que é citada é que Lúcifer é o anjo caído, é o diabo do cristianismo e por aí vai. Só que eu já busquei todas as informações possíveis e impossíveis. Já conversei com gente que inclusive é judeu, né? Judeu. Meu mestre, por exemplo, ele é judeu, né? Mestre Klaus Máximos, que foi quem me iniciou no luciferianismo e também na Quimbanda luciferiana. E todos nós aprendemos que Eliel, Rei Léo, Ben Shahar, significa nada mais, nada menos do que estrela da manhã, ou estrela da alva, portador da luz, né? Esses são os nomes mencionados na Bíblia. Rei Léo, Ben Shahar na Torá, estrela da manhã, ou estrela da alva, que se arremete no Antigo Testamento, né? Mas na verdade não é um ser, na verdade ele é um título. Estrela da manhã ou estrela da alva, isso vai depender de tradução para tradução, nada mais foi citado com relação à queda e à ascensão do rei Nabucodonosor, na época do exílio da Babilônia, né? E aí vence o Novo Testamento. E aí Lúcifer virou o diabo, o tentador, aquele cara que tenta Jesus, né? Se eu não me engano, foi no deserto, né? Foi no deserto. E aí as pessoas falam que aquele ser que tentou Jesus no deserto é Lúcifer. Quando na verdade Lúcifer, estrela da manhã, foi o nome dado, né? Foi um dos títulos dados também ao próprio Jesus Cristo, isso no livro de Apocalipse. Então, tanto o rei de Tiro, rei Nabucodonosor, quanto Jesus Cristo recebem o mesmo título, o título de Lúcifer. E aí vai ter pessoas que vai pirar na batatinha, vai falar assim, mas como Jesus recebeu o título de
Lúcifer, estrela da manhã? Sim, vai lá no livro de Apocalipse. Vai lá no livro de Apocalipse que você vai entender o porquê Jesus recebeu esse nome, estrela da manhã, ou estrela da alva, né? Mesmo título dado ao rei de Tiro e o rei Nabucodonosor. Então Lúcifer, o Lúcifer citado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nada tem a ver com o diabo cristão. Que nada mais foi que uma criação porca, né? Uma ideia criacional porca, para tentar explicar aquele ser que fazia, que foi quem tentou Jesus Cristo. Nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Então, como eles não tinham um nome para dar para aquele ser que tentou Jesus Cristo, eles deram um nome de Lúcifer. E não só Lúcifer, deram diversos nomes para aquele ser, né? Por quê? Por que isso, Diego? Por que eles deram um nome para um ser que não tem nada a ver com Lúcifer? Pois é. Como todo mundo sabe, Angola e Congo, principalmente Congo, teve aquela situação toda com o rei Manicongo, em que o rei de Portugal começou a trocar, né, cartas com o rei Manicongo, até que uma comitiva chega ao reino do Congo, levados por Diogo Cão. E aí começa-se e inicia-se o processo de cristianização, onde o próprio rei Manicongo começa, né, a fazer com que a corte dele se convertesse ao cristianismo, e aí começou-se a guerra, em que o reino do Congo começou a eliminar, quando não, começou a escravizar as pessoas que estavam cultuando outras divindades ou ancestrais que não fazia parte do cristianismo. Então começou-se aí a demonização de tudo e de todos que praticavam algum tipo de culto que não fosse o culto católico, ou adorasse o Jesus, o Deus católico, né? E aí é que tá. A Quimbanda passa a ser um culto marginalizado, e até hoje, em Angola, a Quimbanda é um culto marginalizado. Ou seja, o Quimbanda, aquele que se intitula Quimbanda, em Angola, ele é marginalizado. Eu recebi, na época, do Tata Marcelo de Lalu, né? Quando ele me mandou um vídeo de uma mulher que ela tinha sido orientada por um Quimbanda, e ela foi, parece que no cemitério, pegar terra de um túmulo, né? Ninguém sabe ao certo para o que aquela mulher queria fazer, utilizar daquela terra de cemitério, mas ela foi presa, porque ela estava pegando terra de cemitério. E aí as pessoas estavam atrelando isso de que ela estava fazendo magia e que ela foi orientada por um Quimbanda. Então, sim, em Angola, até hoje, se você sai daqui e vai para lá e fala que você é um Quimbanda, provavelmente você vai ser preso, porque você é considerado um criminoso. Então, desde a sua raiz, a Quimbanda deixou de ser um culto, deixou de ser uma prática aos ancestrais e passou a ser um culto marginalizado. Marginalizado. E aí é que tá. Por conta das traduções, né? Por conta das traduções, os deuses, até mesmo, por exemplo, Exu, no panteão Yorubá, por alguns papas, principalmente
né, um bispo chamado Samael Ajay Crawford, que já trouxe a pecha, ou seja, todos os deuses ou todos os ancestrais africanos aqui no Brasil eram considerados demônios. Então, eles já vieram de lá de África para cá para o Brasil demonizados. Já vieram para cá demonizados. Tanto os ancestrais quanto as divindades, como os inquices, como os orixás e por aí vai, né? Então já chega aqui no Brasil esses escravizados com as suas práticas, com o seu conhecimento ancestral. Chega aqui no Brasil, ele já está demonizado por conta da igreja, né? Já está demonizado por conta da igreja. Os anos se passam e aí a quimbanda também se torna aqui no Brasil um culto demonizado. E quem foi que demonizou a quimbanda? A quimbanda foi demonizada, e por mais que as pessoas queiram dizer que não, mas sim, quem demonizou a quimbanda foi os umbandistas. E por que os umbandistas, Diego? Porque vamos lá. Até então, as antigas casas da fortuna, né, que praticavam outros tipos de culto, como a cabula, a macumba carioca, né, e diversos outros cultos, né, porque a macumba virou um termo genérico, ou seja, todos os cultos afro, né, diaspóricos, que eram das periferias, praticadas por pessoas pretas e pobres, passou-se a se tornar macumba, né? Então todos os cultos, tambor de mina, jurema e por aí vai, todos os cultos que eram regionais e praticavam a incorporação ou transe de espíritos, se torna um culto marginalizado. Antes do advento da Umbanda, sim, as casas eram perseguidas, fechadas, seus dirigentes presos. E aí naquela época era um inferno. Era um inferno. Vem-se o cidadão chamado Zélio Fernandino de Moraes e criminaliza mais ainda a questão do curandeirismo. Ou seja, o curandeirismo desde a época do Zélio Fernandino de Moraes é considerado um crime. Então, a prática de curandeirismo é considerado um crime. Até hoje você tem aí a prática de curandeirismo, né, que é considerado um crime. Então, como você não podia mais praticar a feitiçaria, como você não podia mais praticar o curandeirismo, né, porque é crime, muitos destes passam a fazer parte das federações espíritas, né, as federações de Umbanda, né, para terem aí a sua outorga, para continuar dando continuidade nos seus cultos e nas suas práticas. Após muito tempo, isso já em 1930, 1940, alguns autores umbandistas, que também eram ligados ao esoterismo, né, começou a pegar, como por exemplo os livros de Leal de Souza, Lourenço Braga, Aloysio Fontenelle, começou a ligar a entidade Exu aos daimons da Goécia e também aos daimons do Grimório Verum, que até então não tinha nada a ver com o culto de Quimbanda, que não tinha nada a ver com a prática da incorporação dos compadres e das comadres, e aí eles começaram a fazer essa situação. Aí colocaram, né, Exu Rei das Sete Encruzilhadas como Astarote, colocaram Exu Mor como sendo Beelzebul, Exu Rei das Sete Lira ou Exu das Sete Lira como Lúcifer, e por aí vai. E aí foi se fazendo esse cruzamento dos Exus ou dos compadres e comadres com os daimons da Goécia.
durante muito tempo, né, Lúcifer não era mencionado em nenhum desses grimórios, né? Não era mencionado em nenhum desses grimórios. Até a primeira edição do Grimório Vero, se eu não me engano, 1800 e alguma coisa, né? Primeira edição do Grimório Vero, colocar lá Lúcifer encabeçando, né, como sendo o chefe maioral dentro do Grimório Vero. E dentro do Grimório Verum também você tinha a menção a Satã, né? Tinha a menção a Satã. Só do século XIX e no século XX, alguns ocultistas como Aleister Crowley, né? Depois, ao seu final, né, Anton LaVey, continuou perpetuando essa situação, porque até então, na primeira edição do Grimório Verum, não era mencionado o nome Satã. Você tinha Lúcifer encabeçando lá o topo da pirâmide, ou seja, ele sendo o maioral ou a entidade mais alta dentro do panteão dos Daimons, isso dentro do Grimório Verum. No século XIX, já no século XX, Lúcifer passa a ser Satã, né? Por conta do movimento satanista, Lúcifer passa a ser Satã, ou uma, como que a gente fala? Ou uma versão de Lúcifer, mas a versão de Lúcifer, e aí já traz o contexto do opositor, né? Satã ou Shaitan, no árabe, significa o opositor, aquele que se opõe, né? E por conta da visão satânica ou satanista, né, da filosofia satanista, Lúcifer e Satã passam a ser praticamente a mesma divindade. Então, o satanismo foi quem divinizou Satã, que até então Satã, ou Iblis, não era uma divindade. E dentro do satanismo, dentro da filosofia do satanismo, idealizada por Anton LaVey e outros tantos, né, Satã passa a se tornar uma divindade, assim como Lúcifer passa a se tornar uma divindade, porém uma divindade que traz consigo a visão, né, de Satã, mas a visão do Satã, o Satã, não vou dizer bonzinho, mas o Satã mais intelectualizado, né? O Satã mais intelectualizado, porque Lúcifer, o portador da luz, né? Satã, o opositor. Então, Lúcifer é aquele que traz a luz. Por isso que fala, o portador da luz. Aquele que traz a luz, aquele que traz o conhecimento, aquele que traz a inteligência superior. Já Satã, o opositor. Aquele que faz oposição aos dogmas religiosos, principalmente aos dogmas cristãos. A Quimbanda adere a essa ideia. E aí não é a Quimbanda, mas alguns que começaram a idealizar a Quimbanda, mas não só idealizava a Quimbanda, mas eles também tinham as suas práticas de outros cultos, e muitos deles até também faziam parte de ordens, né? Ordens como a Golden Dawn e por aí vai. Então, o conceito ocultista começou a ser introduzido dentro da Quimbanda, que até então não era um culto, era uma prática de muitas pessoas que inclusive vieram de outras vertentes. Então a Quimbanda, ela passa a se tornar um culto a partir de 1960. 1960, 1970, e muitos desses cultos de Quimbanda, você vai ter vários diversos nomes. Você vai ter Agostinho de Satã, aqui em São Paulo. Você vai ter Manheda Dogum e vários outros, assim como, por exemplo, também o Dorcides Oxum. Então a Quimbanda começa a ganhar essa roupagem
aqui no Brasil por conta destes idealizadores. Tá Agostinho de Satã, que começa a trazer a ideia da quimbanda cruzada. Uma quimbanda que não é 100% bantu. E que traz consigo essa roupagem, essa alegoria de que Exu era o Satã. Então a quimbanda até então, quimbanda mesmo, não vinha com essa roupagem. Ela passa a ser trazida nessa roupagem, aonde você vai trazendo elementos do ocultismo através desses caras que vão trazendo essas figuras do ocultismo, essas figuras do Grimório Verum para dentro da quimbanda. E aí a quimbanda passa a ter essa roupagem também atrelada ao ocultismo. E sim, também encabeçada porque muitos ocultistas, principalmente satanistas, que não aderiam à ideia do cristianismo e muitas das vezes também não aderiram à ideia da Umbanda, porque até então a Umbanda traz esse viés cristão. Só um minutinho. Então a Umbanda, trazendo esse viés cristão, faz com que muitos ocultistas passem a criar e a fazer com que a quimbanda ganhasse o corpo que ganhou hoje. Então, até então, Lúcifer, um título que depois virou uma divindade ao lado de Satã, passa a encabeçar a quimbanda. Porque até então existia-se a figura de maioral, e até hoje existe-se a figura de maioral dentro da quimbanda, né? Só que maioral dentro da quimbanda é considerado o deus da quimbanda, o pilar central dentro da quimbanda. Só que maioral não tem uma forma. Então, foi-se idealizado a trindade luciferiana dentro da quimbanda, aonde você tem Lúcifer, Astarote e Beelzebul como sendo uma representação de maioral, apenas uma alegoria. Da mesma forma, por exemplo, né, muitos ocultistas utilizam, por exemplo, esqueci o nome, que normalmente os ocultistas usam, que é aquela estátua, né? Esqueci o nome da estátua. Que simboliza, né, o equilíbrio. Esqueci o nome dela. Que simboliza, e é só um símbolo, e acaba muitas das vezes, depois de muito tempo, se tornando, né, uma divindade também. Bafomé, agora eu entendi. Bafomé. Bafomé, que até então era somente um símbolo alquímico, também passa a ser uma divindade. E muitos utilizando ela para simbolizar justamente Satã. Então Bafomé passa a representar Satã. Porém, muito tempo depois, né, Bafomé também passa a simbolizar Beelzebul. Isso porque muitas pessoas acabaram aderindo a essas ideias, né, idealizadas pelo movimento satanista. Depois, muito tempo depois, isso já dias atuais, você tem aí um cara chamado Michael W. Ford, que, influenciado também pela filosofia satanista de Anton LaVey, cria a filosofia luciferiana. E da filosofia luciferiana, você tem hoje a quimbanda luciferiana, que nada mais é do que um culto de quimbanda bantu, aliás, um culto de quimbanda brasileiro, né?
já com essas modificações atreladas à quimbanda cruzada. E sim, a quimbanda brasileira, ela já é uma quimbanda cruzada. Ela já tem as influências do ocultismo, do esoterismo, idealizadas por Tata Agostinho de Satã, que muitas pessoas falam: ah, mas a quimbanda luciferiana não foi... Não, Tata Agostinho de Satã, ele deu os primeiros passos e trouxe para a quimbanda cruzada essa ideologia, essa visão da quimbanda com esses elementos do satanismo. Com esses elementos do satanismo. E aí, posterior, criou-se a quimbanda luciferiana, que hoje é o que a gente chama a vertente mais moderna da quimbanda, né? Que traz consigo não só os elementos, mas as práticas da Goécia, as práticas do esoterismo para dentro da quimbanda. Então quer dizer, Diego, que a quimbanda, ela sim, assim como a umbanda, né? Hoje a gente fala umbanda traçada, que é uma umbanda que traz muito dos elementos de outros cultos, nós temos a quimbanda cruzada, que é uma quimbanda que traz justamente muitos desses elementos atrelados ao ocultismo e atrelados ao satanismo. Então a quimbanda começa a criar esse corpo de um culto mais esotérico e menos bantu a partir do século XIX e do século XX. Então a quimbanda começa a criar esse corpo influenciado pelos ocultistas e influenciada por pessoas como Tata Agostinho de Satã, que cria-se essa ideia da quimbanda cruzada, dá essa base para a quimbanda cruzada, e aí essa base hoje, até hoje, permanece na grande maioria das quimbandas. Se você pegar quimbanda Nagô, se você pegar quimbanda Malay, se você pegar diversas quimbandas, eu acho que a única quimbanda que não traz tanto esse corpo, e mesmo assim ainda não tenho certeza, que seria a questão da quimbanda Congo Angola, que é uma quimbanda, pode ser considerada um pouco mais moderna, apesar de que já tem pessoas com 50 anos de idade, como por exemplo o Tata Caçumbirê, que é um cara que eu vejo nas redes sociais falar sobre quimbanda, e eu acho que ele foi um dos caras que idealizaram essa questão da quimbanda Congo Angola, que é uma quimbanda que resgata de fato a filosofia e o contexto banto para dentro da quimbanda. Então a quimbanda Congo Angola, ela faz justamente o resgate de que e de como era a quimbanda lá na época, nos seus primórdios, trazendo justamente esses elementos do Congo e do Angola, resgatando essa essência, coisa que na grande maioria das outras quimbandas não é feita. Exemplo, por exemplo, é o caso da quimbanda Malay. Quimbanda Malay até tem os seus elementos bantu, né? Mas a quimbanda Malay já é uma quimbanda muito influenciada, e sim, muito influenciada por essa questão. Tanto é que Dorcides de Adalchum ou Dorcides da Asmodeus foi quem começou a expandir também essa questão da quimbanda, já trazendo esse viés mais atrelado ao ocultismo e não tão atrelado à questão bantu, né? Então sim, Lúcifer passa a ser mencionado na quimbanda através do Tata Agostinho de Satã e de outros tantos nomes que fazem o que nós chamamos de sincretismo. Então a quimbanda que nós temos aqui no Brasil, que menciona Lúcifer, que menciona Satã, que menciona Astarote, que menciona os daimons da Goécia, é algo posterior já ao século XIX e já no século XX. Já no século XIX e já no século XX, influenciada justamente por conta dos ocultistas, que começaram a introduzir esses conceitos para a quimbanda.
os conceitos do esoterismo, conceitos do ocultismo para dentro da quimbanda. A quimbanda originalmente, realmente dentro dos conceitos bantu, não se tem Lúcifer lá dentro, não se tem Satã lá dentro. Porém, como a quimbanda no Brasil, ela passa por esses modelos, por esse molde iniciado pelos autores umbandistas e que começa a ganhar corpo, né? Começa a ganhar corpo e depois começa a ganhar de fato um alicerce, uma base mais firme através de nomes como Tata Agostinho de Satã, através de nomes como próprio Dorcides Alchum, que foi trazendo justamente as vertentes de quimbanda que foram agregando os elementos do ocultismo para dentro da quimbanda. Então, originalmente, realmente, a quimbanda é um culto bantu dos povos Angola, né? Principalmente dos povos Angola, dos angoleiros. Porém, passa-se por essa transformação e hoje a quimbanda menciona Lúcifer, menciona os daimons da Goécia, mas de forma alegórica. Por que de forma alegórica? Porque a verdade é que Lúcifer, Beelzebul e Astarote, dentro da quimbanda, é apenas algo alegórico. Não se tem um culto propriamente dito a Lúcifer dentro da quimbanda. E aí é que está o problema. Não se tem o culto a Lúcifer dentro da quimbanda. O que você tem é basicamente como, por exemplo, é no caso da Umbanda, aonde você tem um sincretismo. Ou seja, a maioral passa a ser a trindade Lúcifer, Astarote e Beelzebul, da mesma forma como, por exemplo, na Umbanda. Que na Umbanda você cultua falangeiros e você tem os orixás, que são o quê? As forças da natureza sincretizadas com santos católicos. E aí você tem Oxalá sendo Jesus Cristo, você tem Ogum sendo São Jorge, você tem Xangô sendo, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu com a Umbanda, no seu sincretismo mais atrelado à questão do catolicismo, você tem a quimbanda que passa por um processo realmente de sincretismo, só que um sincretismo oposto. Então, da mesma forma que a Umbanda sobreviveu e sobrevive até hoje por conta do sincretismo, você tem a quimbanda que sobrevive e hoje tem ganhado muita força por causa desse sincretismo também, que é o sincretismo oposto. Então, a quimbanda, quando eu escuto muitos quimbandeiros, principalmente quimbandeiros das antigas, falando que Lúcifer realmente não pertence à quimbanda, realmente, Lúcifer não pertence à quimbanda. Não pertence à quimbanda. Lúcifer é sincretizado na quimbanda. Então, a quimbanda passa a ser um culto oposicionista, ou seja, fazendo oposição aos dogmas cristãos e aos dogmas da Umbanda cristianizada. Então por isso que muitas das vezes as pessoas até falam, como que o cara tem a malandragem? Ou seja, ele acende vela para Deus na Umbanda e acende vela para o diabo na quimbanda. E aí, hoje nós temos a quimbanda independente, que é uma quimbanda que, de fato, ela não depende de outro culto. Como, por exemplo, em algumas quimbandas antigas, em que você via as casas sendo tocadas quimbanda e umbanda ao mesmo tempo. E ainda você tem muitas casas que tocam dessa forma, né? Tem a umbanda e tem a quimbanda. Ou tem a quimbanda e um outro culto paralelo a este culto, né? E aí fala que você precisa das duas pernas, precisa dos dois braços, ou seja, você não pode ser 100% trevas, você também tem que ter o lado da luz, né? A direita e a esquerda. E Diego, tá, então quer dizer que Lúcifer dentro da quimbanda é uma forma sincrética? Sim. Nos dias atuais, Lúcifer ele é naturalmente a forma sincrética, da mesma forma que, por exemplo,
os orixás da Umbanda se sincretizaram aos santos católicos. Então é um sincretismo, é um processo sincrético dentro da Quimbanda que transforma Lúcifer como sendo o maioral da Quimbanda. Ou não só Lúcifer, mas como Lúcifer, Astarote e Beelzebul, eles se tornam a base para representar maioral, o maioral da Quimbanda. Então, Lúcifer é nada mais, nada menos que o sincretismo. Só o sincretismo. E mesmo assim, os quimbandeiros das antigas, nem todos aceitam esse sincretismo. Só que hoje, desde a década de 70, 80, 90, né, a Quimbanda começou a ganhar esse corpo, começou a ganhar esse modelo, e hoje também, inclusive com o advento da Quimbanda luciferiana, mesmo algumas quimbandas como por exemplo a Nagô, que também é uma quimbanda que traz consigo elementos dos povos Bantu e Nagu, né, os Nagôs e Yorubás, mesmo assim, dentro da Quimbanda Nagô, você vê muitas quimbandas Nagô trazendo esses elementos do ocultismo. Então, a Quimbanda hoje, ela é quase como se fosse uma prática magística. Apesar de ser um culto ancestral, um culto aonde você tem Exu e Pombogira como sendo os cabeças ou testas de ferro, como a gente pode se dizer, ou seja, quando você se inicia numa tradição de Quimbanda, você automaticamente né, começa a cultuar o seu Exu e a sua Pombogira como sendo os testes de ferro ou não, a base do teu culto. A base do teu culto de Quimbanda. Então, Exu e Pombogira são os maiorais dentro da Quimbanda. São os maiorais dentro da Quimbanda. Mas, Diego, então, Lúcifer dentro da Quimbanda é somente um sincretismo? Sim. Se você for pegar, de fato, o entendimento como foi moldado antropologicamente e socialmente, você vai ver que Lúcifer dentro da Quimbanda você não tem um culto direto a ele. Você tem um culto indireto, como é, por exemplo, no caso da Umbanda, onde você não tem a incorporação de orixá, mas você tem, dentro da Umbanda, o culto a esses orixás de forma indireta. Da mesma forma, é a Quimbanda que traz consigo os elementos do ocultismo, os elementos do Grimorium Verum, para dentro da Quimbanda, aonde ali acaba sendo da mesma forma um sincretismo. Acaba-se sendo, enquanto a Umbanda tem o sincretismo com os santos católicos atrelados aos orixás, na Quimbanda você tem o sincretismo aonde Exus, Pombogiras e o próprio maioral é sincretizado com os Daimons da Goécia. Então não é que na Quimbanda você tenha o culto a diabos ou o culto a daimons. Você tem menções e você tem o que nós chamamos de cultos indiretos. Cultos indiretos. Você não tem um culto direto onde você recebe de fato Lúcifer, você recebe Satã, você recebe, como é, por exemplo, no ocultismo, em que pessoas, por exemplo, que praticam a Goécia, de fato, seja a Goécia salomônica ou seja a Goécia luciferiana, você tem de fato ali, né, o que nós chamamos de magia cerimonial, aonde você tem uma cerimônia e dentro dessa cerimônia você faz oferendas, você faz invocações diretas a esses daimons. Coisa que na Quimbanda não existe. Na Quimbanda você tem um culto indireto, em que Lúcifer, maioral da Quimbanda, assim como Astarote e Beelzebul, fazem apenas uma face de maioral. Um sincretismo. Então é isso. Então Diego quer dizer que na Quimbanda vocês não têm um culto direto a Satã. Não. Mas, sim, isso já
é recentemente. Eu acho que não tem 10 anos isso, em que as pessoas estão trazendo sim Satã para dentro da quimbanda. Então, nada mais é do que um processo sincrético dentro da quimbanda. Então, você não tem diretamente, como é, por exemplo, na magia cerimonial, onde você de fato faz a evocação desses daimons. Existe dentro da quimbanda o que nós chamamos de processo sincrético, ou um culto que não é direto, ele é um culto que ele é secundário, né? Ou seja, você faz a menção dessas entidades, você faz a menção desses daimons, mas você não tem um culto direto a eles. E Diego, então quer dizer que Lúcifer, sim, vamos lá. Maiorais dentro da quimbanda são Exus e Pombogiras. Então, o culto de quimbanda, ele é um culto próprio para Exus e Pombogiras. Então, Exus e Pombogiras são os maiorais da quimbanda. Então, não existe uma divindade, como eu ando vendo e escutando de algumas pessoas, que inclusive não fazem nem parte da quimbanda, e falam que a quimbanda no Brasil cultua demônios. Algumas quimbandas sim, como é por exemplo o caso da Malay. Já na grande maioria dos outros cultos você tem o que nós chamamos de culto indireto. Então, é feito apenas a menção, o sincretismo com esses daimons. Então, na quimbanda não se tem um culto direto em que Satã, Lúcifer, Beelzebul, você incorpora essas divindades. Você tem o que? Exu Beelzebul, que representa Beelzebul. Você tem Exu, rei das sete encruzilhadas, que representa Astarote. E você tem Exu Lúcifer ou Exu 7 da Lira, que representa Lúcifer. Então você tem, isso aí vai depender de quimbanda para quimbanda. Tem quimbandas como, por exemplo, na Malay, por exemplo, em que Exu, rei das sete encruzilhadas, representa de fato Lúcifer. Ele é como se fosse o testa de ferro, né? Aquela entidade que representa Lúcifer. Ela apenas representa Lúcifer. Ela não é o próprio Lúcifer. Mas ela é como se fosse uma intermediária, é como se fosse, por exemplo, os caboclos da Umbanda. Não tem quando eu falo os caboclos de Oxalá, em que as pessoas incorporam os caboclos de Oxalá, que retrazem a força desta divindade? Então é a mesma coisa. Então, enquanto você tem Exus que representam essa força, né, essa divindade, esses daimons, você tem os caboclos da Umbanda que representam os orixás. Então, na verdade, você incorpora entidades, poderosos motos, e não a própria divindade em si, né? Então é isso. Diego, gostei da explicação, apesar de que eu já vi pessoas falarem outras explicações. Sim, gente. A quimbanda também é um processo, também tem o seu sincretismo. A diferença é que o sincretismo da quimbanda não é o mesmo sincretismo da Umbanda. Ela fez um sincretismo meio que oposicionista. Então, necessariamente, não é de fato, não é que a quimbanda cultue Lúcifer, Satã e essas divindades diretamente. Existe um culto que nós chamamos que é um culto indireto, onde você faz menção a essas divindades, e não necessariamente que Lúcifer, que Beelzebul, que Astarote, que os daimons mandem na quimbanda. Os maiorais dentro da quimbanda, exemplo, quem se inicia numa tradição de quimbanda, ele recebe o quê? Os seus assentamentos, os assentamentos do seu casal tutelar, do seu Exu e sua Pombogira. E esses Exus e Pombogiras passam a ser os seus maiorais, ou seja, aqueles que mandam no seu culto. Então não existe um Deus, não existe uma divindade que mande em Exu e Pombogira. Então não existe esse Deus que manda dentro da quimbanda, como é, por exemplo, o caso da Umbanda, em que você tem Jesus Cristo, Oxalá e todas as outras divindades que, entre aspas, acabam sendo os deuses da Umbanda.
Apesar de que a Umbanda que eu pratico, sim, você tem o sincretismo, mas quem de fato é o guia-chefe da minha casa é o meu caboclo, né? É o meu caboclo que é o guia-chefe da minha casa. Então é isso. Então o que nós temos nada mais nada menos é do que um processo antropológico, religioso, do sincretismo, tanto na Quimbanda quanto na Umbanda. Então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo novamente, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você quiser deixar um comentário construtivo ou mesmo tirar as suas dúvidas, deixa aí nos comentários, né? Vamos ajudar a propagar conhecimentos que realmente vão edificar pessoas, elucidar pessoas, né? Porque ultimamente as pessoas, né, gostam de ficar fazendo comentário, gostam de ser os haters, né? E sim, normalmente aqui eu deixo os meus comentários abertos, né? Uma forma de elucidar as pessoas, né? Mas infelizmente vira e mexe aparece um ou outro que quer fazer picuinha, que quer arrumar confusão, né? E aí é que tá, né? É para isso que existe justiça. Mas a gente tenta ser construtivo e tentar trazer algum tipo de conhecimento e elucidação para as pessoas. Mas infelizmente nem todo mundo está apto para esse tipo de situação, né? Inclusive já falaram, mas você fala muito de Lúcifer. Sim, eu falo muito de Lúcifer porque eu sou luciferiano. E apesar de não estar mais numa ordem luciferiana, mas uma vez que você inicia um culto a Lúcifer, você passa a se tornar luciferiano. E sim, eu agradeço muito ao meu mestre Klaus Máximos, apesar de não fazer mais parte da ordem luciferiana dele, mas foi um cara que foi o que abriu para mim a questão do luciferianismo. Então, eu tenho um agradecimento enorme a o mestre Klaus Máximos por ter me aberto e dado os primeiros passos aí na minha caminhada como luciferiano, né? E sim, como luciferiano, eu não estou aqui para arrumar guerra, confusão e briga com ninguém. Aqui a gente está para aprender. Um bom luciferiano de fato é aquele que busca o conhecimento e busca crescer como pessoa, né? E não ficar arrumando guerra com todo mundo. Mas se quiser guerra, a gente está pronto para o que daí vier, né? Então, um bom luciferiano procura ser melhor todos os dias. Mas se quer arrumar guerra, a gente também não vai dar outra face não, né? Assim como aqui em Banda, dentro do luciferianismo, a gente também não é muito adepto a dar a outra face. Então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E você que quer fazer trabalhos espirituais, tanto na linha de Quimbanda quanto na alta magia luciferiana, fazer suas consultas oraculares através do jogo de búzio, de Exu, tarôs, entre em contato com a gente. As informações vão estar aí abaixo do vídeo. Só lembrando que a gente trabalha de forma ética e transparente. Então, você que quer fazer o seu trabalho conosco, você entre em contato com a gente. Primeiramente, a gente vai fazer a sua consulta oracular, né? Então, primeiro passa-se obrigatoriamente por uma consulta oracular. Depois que se fez a consulta oracular, a gente dá continuidade no processo do seu trabalho. E sim, sempre todos os trabalhos são feitos e enviados para o cliente. Caso ele queira participar pessoalmente aqui na nossa casa, será bem-vindo. Caso não, a gente grava todo o processo e envia para a pessoa, né, garantindo transparência do nosso trabalho, ética e também garantindo que você realmente vai receber aquilo que você pagou, né? Então não é um processo de fé, é um processo de você receber aquilo que você pagou, né? Então, se você contratou um serviço espiritual, você vai receber aquilo que é do seu merecimento. E Diego,
vocês garantem resultado? Não existe garantia de resultado para trabalho nenhum. Nós vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Fazer o seu trabalho, né? Utilizar do nosso conhecimento magístico e entregar o seu trabalho. Por isso é essencial que se faça a consulta oracular antes. Porque fez a consulta oracular antes, a gente tem um diagnóstico e sabemos de fato o que vamos fazer para ajudar você. Agora, não tem, como digamos assim, é fruto da imaginação do cara ou do achismo. Não, vamos fazer um trabalho de amarração ou vamos fazer um trabalho. Não. Tudo necessariamente precisa se passar pela consulta oracular. Nós consultamos as nossas entidades Exu e Pombogira e, de acordo com o aval da entidade, porque sim, Exu e Pombogira pode negar o seu trabalho, sim. Mas a gente precisa ter um diagnóstico primeiro, entender a sua situação, entender o seu caso, né? Verificar se as entidades de fato vão aceitar ou não fazer o seu serviço e qual é o procedimento que precisa ser feito para que o seu trabalho alcance o resultado. Então, a consulta oracular não é para arrancar dinheiro de ninguém. A consulta oracular é justamente para fazer o diagnóstico, para saber se seu trabalho tem condições de ser realizado, se o seu trabalho vai ser realizado, os empecilhos e os problemas que podem ocasionar no trajeto da realização do seu trabalho. Então, a gente precisa entender de fato todo esse processo para que você de fato alcance o seu resultado. Não é achismo. Tem que se ter base sólida. E a base sólida está onde? Na consulta oracular obrigatória. Beleza? E Diego, qual que é o valor da consulta oracular? O valor da consulta oracular, né? Para fazer o diagnóstico está no valor de R$100. R$100, Diego? Sim, R$100. Aonde a gente faz o diagnóstico preciso da sua... A gente faz a análise, o diagnóstico preciso do seu caso. Verificamos se realmente você vai ter êxito no seu trabalho e se essa espiritualidade vai aceitar pegar a sua causa. Então, sim, aqui quem manda é Exu e Pombogira. Se Exu aceitar a sua causa, beleza. Se Exu não aceitar a sua causa, logo de testa. A gente fala, ó, não aceitou, e aí também a gente faz a devolução do dinheiro, né? Porque se a espiritualidade não aceitou o seu trabalho, aí vou ficar prendendo o dinheiro dos outros, não, né? A consulta oracular é para verificar essa questão, mas já logo de testa. Se a gente já vê que a espiritualidade, que os Exus e as Pombogiras da casa não aceitaram fazer o seu trabalho, a gente devolve o dinheiro da tua consulta. Simples assim. Beleza? Não é isso. Um abraço a todos. Sucesso. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Não sei se qual vai ser o horário que você está vendo esse vídeo, né? Então, bom dia a todos, boa tarde e uma boa noite a todos. Até a próxima, até o próximo vídeo. Beleza?